Pois bem, continuando, o gozo da estética não é a aparência do gozo do outro, que se fundamenta ou aparenta se fundamentar como teoria do inconsciente, do em si. A teoria do inconsciente, Lacan diz que o outro é a figura paterna. E o outro da figura paterna é que cada um tem seu cada qual. E o seu cada qual é o seu correspondente. E o seu correspondente é a coenunciação. E a coenunciação está sempre num diálogo. E o diálogo está sempre na eugenia do monólogo. E o monólogo do eugenista é que sempre há uma pergunta para si mesmo. Ser ou não ser? Eis a questão, como diz Shakespeare. Uma coisa poética, uma coisa bonita, uma coisa lógica e retórica, mas ao mesmo tempo dialética, porque já se foi e não é mais. É uma questão de perspectiva sociológica, como você apreende o sintoma que vem como alucinação auditiva. Você é o que você é, não porque a aparência da sociedade no qual você está atrelada, está dizendo o que você é. Você não é. Se a sociedade, se você tem um sintoma, uma demanda de sintoma, dizendo você tem coragem, é porque você já teve a coragem suficiente para nascer e viver do jeito que você é, a sua essência. Isso está no fundamento basilar da impulsividade, da teoria do impulso, da pulsão subjetiva de cada um. Agora vamos lá. O void subjetivo interativo. Diretriz da consciência de si. O que é a diretriz? É o void subjetivo interativo. Ou seja, o vazio que estava lá não é mais aquela outra coisa que estava sendo quanto mais. Já é um novo sentido ao sintoma. Ou seja, a força faz. A força faz fazendo. É daí que se deve tirar o xiste sobre o que a força faz. Porque a força faz o que o xiste do outro, que é o sintoma do gozo neurótico ansioso da histérica, está dizendo sobre você. O que vem ao seu canal, no seu grafo do desejo. Cada um é tão diferente do que foi, porque acaba sendo o que é, sem antes mesmo de sê-lo. Ou seja, cada um já nasce sendo monista. E aquela mônada que anda junto é porque há um agrupamento de mônada, ou seja, correlações de interação monistas sociais. Mas não quer dizer que essas vozes, o grupo de pessoas, por exemplo, na terapia ocupacional, cognitiva ocupacional, se tratando de gestão de pessoas, o que a voz vai dizer ou o que vai impactar na sociedade não é a sua atitude ou o seu comportamento, é o seu ver sobre a percepção. Não ver com a alucinação, porque o ver, o sintoma, que é a letra V, já condiz com a representação simbólica no real do que é o sentido, do que você apontou sendo sentido. Agora vamos lá. CSC, sendo que nada custa. A castração fálica da Organização Moral e Ética do St. Home. A castração fálica tem seu time. E o time da castração fálica é que nem toda castração é tão fálica assim como se falaria ser fálico como sendo fálico mesmo. Ou seja, é falocêntrico. A castração fálica tem uma falha no ôntico. E o ôntico é onde o sintoma da sociedade está pertinindo ou diferindo de sua conjectura psicológica, da sua verdade ontológica. Isso só é possível graças a desbloqueios de pensamento. E o desbloqueio de pensamento só vai acontecer quando você compreende
o tempo, o terceiro tempo. O terceiro tempo de Lacan. O terceiro tempo de Lacan só vai chegar à conclusão do afeto quando se há a integridade do que é o absoluto do ser em si. Ou seja, de co-criador para co-criatura. A co-criatura pode dizer o que ela é, mas o co-criador diz o que a gente somos. Nós somos o que uma relação de neurose obsessiva para histérica. Nessa gama da dualidade. E nessa gama da dualidade só há sintoma quem se permite oscilar ou dialetizar pelo sintoma. Ou seja, nós devemos produzir nossos sintomas para que possamos gozar do trabalho do Saint-Home. E o trabalho do Saint-Home só consiste em fazer o que é ético, de conformidade, e o que é também moral, consciência moral. Ou seja, onde havia o objeto, não é mais o objeto a mais de gozar, porque já foi transmutado para outro objeto a mais de gozar. Porque o objeto a mais de gozar está dentro do real, e o real é ontológico, e o real a gente não se percebe, não se apreende. É o infantomable, o inefável ex, das Ding. Como é que eu vou compreender uma demanda de um sintoma que me diz uma coisa sem arguição lógica? É somente uma foraclusão do nome do pai? Do nome do pé? Não do pai? Dizer que não? Dizer que sim? Dizer que sim, dizer que não? Não, não, sim, 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 não, não? Nhão. Nada a ver. Não tem nada a ver com Deus, a história da filosofia. A filosofia trata o Saint-Home, moral do santo, como o que é santo. Isso é ser santo. E não isso é ser santo. Isso aqui é a Platô. O Platô de Platão. A mente é o Platô de Platão. Todo cérebro humano já nasce corrupto. Ninguém é puro por natureza. E a corrupção do absoluto leva à pecaminosidade. E a pecaminosidade leva à falseabilidade do gato de Schrödinger. E o gato de Schrödinger revela para o inconsciente a luz que há na escuridão do gato preto de Schrödinger. É o olho da Akasha. A Akasha é a histeria fóbica do neurótico obsessivo. Ou seja, a histeria, a mulher, sempre vai se distanciar do desejo do homem. E é nessa arquitetura da sexuação que cada um vai encontrando as suas combinações identificatórias ou descombinação identificatória entre Hegel e Marx. Você é o que o ser dispõe para você ser quando é. É uma questão de lapso temporal. Ou seja, a alucinação psicótica é uma abnormal psicologia. A alucinação é um sintoma abnormal da psicologia do outro que diz. Não sua. Não sua, não é você. É o outro. É o que diz ser. Pois o ser do outro não é o seu ser. O outro do outro não existe. Ou seja, você não é o outro do outro. Você é o seu ontológico. Entendeu, hein? É muito simples.
ao vazio intersubjetivo. E esse vazio intersubjetivo é por onde vai pairar a sua consciência de ser, o ser em si, do absoluto, da consciência, da manifestação da consciência, a emanação da individuação. Aí você acaba com as abnormalidades, abrindo sua cabeça para a multiplicidade de que uma esquizofrenia como Platão da alegoria da caverna de Platão não é o fogo, mas sim a rosa, a mais charmosa. Lógico, o que é belo perante aos olhos do que é o belo não é sábio perante o que as barbas da alteridade radical revelam. As barbas da alteridade radical revelam que a sabedoria não está na sexuação. A sabedoria está na alteridade radical de cada um. E você só consegue isso respeitando a razão subjetiva do outro, de se gozar do sintoma deles, não seu. O seu sintoma não tem nada a ver com a sociedade, porque o nobo romeano difere da sociedade. Por isso que todo lacaniano é antissocial, porque está sendo sempre misantropo e misógino a todo tempo. Está no extremo da consciência. Isso se chama castração fálica da organização moral e ética. É cortar o impulso libidinal psíquico que gera todo o problema, o agalma da psicopatologia da esquizofrenia, do Platão, como uma maneira de perspectiva ou percepção sociológica de mundo. Quer ver o mundo com essa dignidade. E essa dignidade não é você tá dando vazão ou dando margem ao seu estado de consciência de absoluto de si mesmo, ser em si. Você só consegue ser se você tiver a atitude da virtude da filosofia, da linguagem. Da linguagem. Vem da Laleng. A Laleng diz que... Continuando, se tratando da prosopopeia do inconsciente, que é o que não cessa de não se escrever, ou seja, sempre neuroticamente dizendo não. Não, não, sim, 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 não, não. Sim, sim para a pulsão de vida, que é a pulsão de estímulo de prazer, e pulsão de morte, negando, afastando, tirando dali a imagem da conturbação, do problema psíquico, do problema de outrem, do problema que não pode ser enfrentado realmente. Se é algum fato, alguma realidade, algum realismo subjetivo, é problema do outro, que opina, não seu, enquanto pessoa que se permanece quieta e calada. Uma estátua é santa. Aqui eu falo como Pedro Victor Lucas Bonhoff, sou psicanalista e eu estou dando uma exemplificação de como a histeria fóbica da fêmea e a neurose obsessiva do macho se correlacionam com uma dualidade da formação do capitalismo. E o capitalismo não funciona sem a neurose ansiosa, que é justamente o que a mulher espera do homem. Ou seja, só há gozo quando há comida na mesa ou a alegoria simples, por exemplo, ou roupa para lavar, casa para limpar, algum afazer doméstico. Porque o homem é responsável pelas finanças. E a finança é a mulher, representa a mulher. E a mulher, quando está desorganizada financeiramente, impacta na histeria da estrutura familiar, da psicologia transacional. Mas não é o ato que eu quero chegar agora, não. Desculpa o ato falho, mas não é a passagem ao alto, nem a passagem ao ato, nem retorno do recalcado.
Eu quero tratar sobre o Void da Cabala. São 4 mundos da Cabala, que significa os 4 planos da existência, as 4 transformações do Evangelho, onde Jesus Cristo caminhou, andou e se transfigurou. Ou seja, Ásia, Yetzirah, Bria e Atzilut. Atzilut é onde os anjos estão voando, onde o ego tenta... E você quase se dera aí, mas sem saber do que é aqui. E o que é aqui é outra caixa. Existe a caixa daqui, a caixa daqui, a caixa daqui. Do estômago. O estômago é o segundo cérebro. Quando você pensa e gasta saliva com o chakra da garganta, o Vishuddha Chakra, você corresponde ao chakra balanceamento do plexo solar. E o Anahata Chakra, que é o chakra do coração, deve estar aberto para poder sentir. Então você deve abstrair o que é julgamento da sociedade, dizer um não. Eu não sou o que o outro diz que eu sou. Eu sou o que eu quero ser ou o que eu sou. Eu sou via ser do que eu sou. Eu sou poeta e filósofo. Agora vamos lá. Configurando o respeitável da intersubjetividade. O nó borromeano e o significante mestre, ao gozo do sintoma, o fantasma e o fantasma da consciência, lucidez egóica. Primeira coisa, um significante, isso é um significante para outro significante. Na correlação de significantes. Não significa que o significante de um ato seja um significante totalmente isolado de um sentido. Tem a multiplicidade de sentido. Só basta você abrir a sua cabeça e perceber que você não está só. Você está repleto de anjos. Aí no mundo de Atzilut, no mundo da emanação, a sua razão começa a brilhar e a sua sombra começa a entender o seu brilho. E você ofusca com a sua luz a sua sombra. Ofusca de quê? De claridade mental e transparência. Porque é onde reside o sacrário, os mandamentos do sacramento, o sacramento do altar, que não deve ser corrompido, mas que já nasceu assim para a remissão dos nossos pecados e a salvação do mundo inteiro. Cada um no seu cada qual. Eu não estou aqui como um teólogo, estou aqui como filósofo. Então vamos lá. O fantema. O fantema se diferencia da fantasia. A fantasia é para imaginação. Imaginação de criança, de estímulo. Fantasia, qualquer um pode fantasiar. Agora, o fantema é uma fantasia fundamental da profissão. É um fetiche. Já a consciência que diferencia também do fantasma da consciência, que é o ego, o ahankara. O ego que surge, nas minhas teorias, o egopotismo, que se tornou um termo pejorativo. O ego significa uma identidade. Se você se identifica com tudo, você é tudo. Você é o bem ou o mal. Só cabe a você escolher o caminho. Dizer sim ou dizer não. Parar com a neurose ansiosa. Você deve colocar um ponto de basta. É aí que o discurso do analista entra na letra do discurso do mestre e do universitário e do próprio capitalista. Porque ser é ser, sendo que ser nada custa. A castração fálica da organização moral e ética do Sandholm para a gestalt da fenomenologia do agora. Isso significa o quê? Significa que a fenomenologia de um abstrato tem o seu sentido. E o sentido não configura o que você é na sua subjetividade. Isso daí vem do outro lado de lá, que não é você. No lado de cá, o que você pode fazer é gerenciar o vozeirão, a voz, o pensamento, a demanda que vem como psicose auditiva para você, alucinação auditiva, psicose, alucinação auditiva para você.
E assim você demanda, a energia libidinal psíquica da outra pessoa vai estar distante da sua. Não vai te querer mais. Não te quer. Psicologicamente falando, numa relação de subjetividade. É assim que você consegue manter o homem neurótico na castração fálica e a mulher histérica na castração, da sexuação, da objetificação, da individuação, no qual a individualidade já prediz tudo isso. A individualidade prediz que você é dual. Isso daqui, a língua, é a dualidade. Todo mundo tem esse lado e esse lado. E esse lado converge e dialoga com esse lado. Mas deve manter o equilíbrio. E o equilíbrio está na gestalt da fenomenologia do agora. Só é real o que acontece agora. Todo sintoma de neurose ou alucinação psicótica auditiva é problema psicopatológico da psicologia abnormal do outro, não sua. Olha, são 3 bilhões de pessoas com problemas mentais no mundo, 2 bilhões com ansiedade e depressão e 1% de 1 bilhão, quer dizer, pessoa, esse daí com problema mental, ou seja, várias fragmentações de psicopatologias para tudo quanto é lado. Ou seja, cada louco com a sua mania. Cada louco com a sua mania. Que se dane o discurso do outro. Eu quero que se dane o discurso do outro. Eu não tô nem aí pro discurso do outro. É como a gente deve se comportar eticamente na sociedade. É dizer, não, o discurso do outro. Eu sou diferente de você. Olha, eu não era nem o mesmo quando eu tinha 7 anos. Olha agora. Eu não era nem o mesmo quando minha mãe me pariu. Olha agora. O vir a ser, o tornar a ser, desmentindo toda a falseabilidade do Gary Schrödinger, do que o gato, o espírito do gato, estava lá dentro da caixa, vivo e morto, na dualidade. Isso é dualidade ainda, fazendo parte da individualidade. Mas você como sujeito, tendo um gênero, um sexo, você deve se comportar dentro dessa estrutura de aparelho psicológico, certo? Existem categorias para categorias, de razão para razão, categoria de razão para categoria de razão, como diz Kant. Mas Hegel vai dizer o seguinte: diga não à metafísica, diga não ao excesso. Entendeu bem? Só isso. É só dizer não. Não, 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 não e não. Se o mundo está psicótico, não é problema seu, não é problema meu, é problema deles. Eles são os psicóticos. Nós não devemos nos preocupar com a falsa lucidez dos místicos modernos de hoje. Eu não sou místico, eu sou cientista. Eu experimento as coisas para depois produzir como capitalista. É daí que o objeto A mais gozar, a fêmea, que é um real, que é real, mas é um real traumático, que não pode se realizar. Porque representa a sua figura de alteridade materna, está dialogando com a neurose do fóbico e do ansioso. Isso cria um sujeito meio que multifacetado de gamas e multiplicidades na arqueologia da consciência moral e comunicativa da psique. A psique só vai morder você se você deixar ser mordido por ela. Ou seja, você é seu próprio lobo. Ou seja, o homem aqui, Cristo, é o lobo do homem. Ou seja, ele pagou já. Se ele pagou e ele entendeu, o Cristo pagou e entendeu, por que nós não? Nós, como imitadores cristãos, somos Cristos, e devemos pagar da mesma medida, com o mesmo amor, com a mesma seriedade, com o mesmo prazer, e não fazer o mal como hoje a sociedade
está violentamente rude, agressiva e fazendo mal. Faça amor, mas não faça mal, certo? O amor é permitido, mas o amor existe em diversas facetas. Isso você encontra de Áries a Peixes, o signo todinho, o zodíaco. Isso não significa que nessa dinâmica o mundo está perdido. Cara, o mundo sempre foi o mundo desde que foi, cara. O mundo tá perdido sempre que foi. Se você cair no Da'at, no Void. O Void é diferente do Da'at. O Da'at é a Cabala Negra, a inversão da Cabala judaica. As quatro árvores da vida, já entra em outro assunto, mas já é um assunto muito mais profundo, depois eu trato. Você deve prestar atenção somente no que é real para o seu ego. O seu ego é o seu chakra Anahata, o que faz bem ao seu coração. E prestar atenção para não engolir tanta saliva por causa pelos seus excessos. Porque a audição daqui rebate aqui. E aqui dialoga com o estômago. E o estômago dialoga com se sentir bem. O segundo cérebro é o estômago. Então, na dialética hegeliana, Hegel só é Hegel quando ele é o mais sublime dos histéricos, sendo Hegel. De acordo com Lacan, Zizek. Zizek vai dizer que a realidade está doente por si. Zygmunt Bauman falhou dizer que a sociedade é líquida, porque a mesma ferrugem que não terminou de se pulverizar pela dissolução na água, no copo d'água, ou o copo d'água virou a engenharia geológica da humanidade, que está causando transtornos climáticos no mundo inteiro. E que não tem nada a ver com a energia psíquica na nossa guerra interior, do nosso struggle interior. Não tem nada a ver, cara. São ondas, é Wi-Fi, cara. É outra história. É militar, não é paramilitar. E eu não tô falando aqui não como paramilitar, não, nem como militar. Deus que me livre. Eu tô falando aqui como uma pessoa que tem um pingo de sensatez em reconhecer o que é certo e errado, para exemplificar a vocês para fazer o amor correto. Isso daí só existe no ontológico, que está coberto o véu de Maria, a mãe. A mãe cobre o inconsciente, porque você só vai saber a sua resposta, o que você quer fundamentalmente no fundo do seu inconsciente, quando você estiver lá na frente. Não é aqui, é quando você projeta. Porque o ser da neurótica, nos neuróticos, capitalista, neurótico ansioso, só vai ficando produzindo, projetando. É aí onde a pulsão de vida está, onde o estímulo está. Se o estímulo está lá fora, ele troca o estímulo lá fora. Pela uma simples conversa, uma simples desmistificação, uma simples viés cognitivo, se você estava sendo enviesado, barrado, cortado, arrancado pela raiz e ressignificado com arte no que diz. Muito obrigado, ser de luz. Sou muito grato a vocês, todos vocês. Sou grato primeiramente ao meu Pai, que é Deus, Jesus. Eu creio muito e eu acredito que nessa videoaula vocês tenham aprendido alguma coisa sobre aspecto de como gozar o seu fluxo contínuo de objeto A mais de gozar, ou seja, vir a ser. Tome conta da sua gestalt e não baixe sua cabeça. Erga-se, apareça. Balança, sacode a poeira e dá a volta por cima. Cante, que seus males espantam. Seja mais amigo, tenha menos inimizades. Quebre todas, não existe mais. Todo mundo é uno e trino. Mas cabe a você saber a diferença por relações interpessoais, cada qual no seu lugar. Entendeu bem?